Bora de novo, boa noite. Boa noite. Muito? Boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Quem são os gigantes da alma? São seres de luz que se fizeram luz, mesmo no meio da escuridão, da transitoriedade da vida material. São seres que, assim como nós, reencarnaram na Terra, tiveram dores, problemas comuns com família, problemas de saúde, muitas vezes eram incompreendidos pelas pessoas que mais amavam, mas escolheram seguir o caminho da fé. Pessoas que se superaram, apesar das suas dúvidas, companheiros que deixaram um rastro de luz, meus amigos, para que a gente pudesse segui-los, relembrando os ensinamentos de Jesus. Então nós começamos essa série semana passada falando de nosso amado Chico, nosso grande gigante da alma, Chico Xavier, e hoje nós gostaríamos de conversar um pouco com vocês sobre Agnes Gonchá Bonjachim. Nome esquisito, né? Muito mais conhecido como, quem me ajuda? Madre Teresa de Calcutá. Nem sempre Agnes foi Madre Teresa, nem sempre Madre Teresa fora Agnes. Assim como acontece, amigos queridos, com todos os gigantes da alma, todos começam da mesma forma que eu e você aqui na Terra. Adivinha como? Reencarnando. Já te contaram que para entrar na Terra de novo a gente tem que reencarnar? Já te contaram que nós vamos desencarnar um dia? Pois é. Nesse exato momento, quando mais uma vez, lá nos idos de agosto, esse mês maravilhoso, do ano inesquecível de 1910, nós tivemos uma luz que o mundo espiritual encaminhou à Terra, nas terras brasileiras, no primeiro semestre, chamado Francisco Cândido Xavier. Chico reencarna dia 2 de abril e, simultaneamente, poucos meses depois, nascido na região europeia, ou mais ou menos especificamente entre a Croácia e a região da Albânia, nós vimos o reencarne de Agnes Gonchá Bonjachim, uma jovenzinha que, quando vem à Terra, desde cedo começa a manifestar o seu desejo enorme de fazer o bem. Você sabe que essas coisas são muito interessantes, né? Esses espíritos de escola, eles normalmente dão notícias de si mesmos desde cedo. Não são todos. Alguns se tornam espíritos iluminados depois de uma vida extremamente turbulenta. Quer ver um exemplo? Paulo. Não é? A gente vê duas vidas, enquanto ele era Saulo e depois que ele se transforma em Paulo. Santo Agostinho, nós vamos observar a metade de uma existência, enquanto Agostinho, um homem mundano comum, e depois o bispo de Hipona, na mesma existência. Nós vamos encontrar, por exemplo, a história de Maria de Magdala. Primeiro, Magdala, a prostituta desejada. Depois, Maria de Magdala, aquela que Jesus tanto amou a ponto de ser a primeira escolhida a receber a notícia da sua ressurreição. Mas nós vamos identificar que há muitos companheiros que mudam de transição existencial, que fazem a sua transição existencial, fazem a sua morte existencial na mesma vida. Mas tiveram que enfrentar graves problemas, mas fizeram a escolha de se iluminar. Já tem outros, assim como aconteceu com Chico, que desde cedo, desde criança, também mostrava suas tendências elevadas, moralmente elevadas, que realmente chamam a atenção. Aconteceu com Yogananda, lá na Índia, desde criança, com certeza, uma criança completamente diferenciada. Aconteceu com Francisco, embora numa condição diferente, é um dos gigantes da alma que nós vamos falar na sequência, sobre Francisco de Assis. E aconteceu também com quem? Com nossa querida Madre Teresa. Desde cedo, ela apresentava uma vocação muito interessante para a vida espiritual. Embora se saiba pouco da vida dela como criança, meus amigos, ela ainda jovenzinha, adorava rezar, adorava conversar com Jesus, adorava as histórias de Nossa Senhora que a encantavam, como se ela se recordasse de algo que já tivesse vivido antes. A aldeiazinha que ela reencarnou na Albânia, a Albânia ainda hoje é um país relativamente pequeno em extensão territorial. Você imagina na época de 1910,
Infelizmente, iria sofrer as agruras também da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda, mas naquele momento a situação econômica da Albânia era ainda mais delicada. E ela reencarna num lugar muito pobre, muito simples. E curiosamente, se vocês forem observar, os gigantes da alma normalmente nascem em lares pobres. Nunca pararam para se perguntar por quê? Não é que o lar rico ele é amaldiçoado, não é nada disso. Mas muitas vezes a pobreza é um convite a um mergulho interior. A pobreza que a gente foge, que a gente xinga, que a gente reclama, muitas vezes é o caminho pelo qual a nossa alma tem coragem de mergulhar dentro de si. Até porque não tem muita alternativa, né? Principalmente numa época que não tinha internet, não é verdade? Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada. Então as pessoas com menos condições materiais, elas conversavam mais entre si. Elas se davam mais umas para com as outras. E não raro faziam esse mergulho interior, porque não tinham tantas tentações para tirar a sua atenção de si para fora. Você já deve ter notado como hoje é difícil. Pega um adolescente e tenta uma criança fazer ela ficar focada dentro dela própria. Você vai ter primeiro que desligar todos os celulares das casas, não é assim? Vai tirar lá as televisões, muitos vão enfrentar uma resistência enorme, porque o convite que a gente tem para prestar atenção no mundo aqui fora hoje é muito forte. São muitas tentações no campo do entretenimento, no campo das facilidades que Mamon nos traz, isso é um fato. Então muitas vezes a pobreza ela é uma proteção espiritual para o espírito de envergadura moral que reencarna no anonimato para que ele possa despertar. Assim como a potencialidade de uma planta precisa do acrisolamento da semente para que ela amadureça até o instante de romper a casca e começar a crescer. Veja, meus amigos, que mesmo o grande carvalho, as grandes sequoias, que tem mais de 3.000 anos de idade, vivem hoje ainda na Terra, que tem caule gigantesco, precisam de 15, 20 pessoas para circundar. Esse gigante da vida nasceu de uma semente pequenininha que cabe na palma da tua mão e da minha. E durante muito tempo essa semente ela era o que? A proteção da essência da vida que estava ali dentro. Porque semente a gente dá o nome ao todo, mas nós temos a casca que protege. Então muitas vezes essa casca protetora é necessário até que a semente esteja pronta para romper a casca, quando está dentro da terra. Já parou para pensar que a vida da semente, até ela romper em direção a Deus, é muito solitária? Imagina, você está dentro de uma casca e ainda está enterrada. Não é não? Você está dentro de uma casca e enterrado, e tem que estar bem enterrado, bonitinho, porque senão não vinga, não é? Você recebe um alimento no meio da escuridão, e ela vai se nutrindo, ela vai criando forças, e num determinado momento algo acontece, e aí o primeiro broto aparece, rompe-se a casca, sai pela primeira vez a imagem do broto da terra, e então cada semente vai seguir o seu destino. Cada semente vai seguir a sua programação, sempre ascendendo para o alto, que é o destino de tudo que é criado por Deus. Então esses espíritos nobres, quando vêm à Terra, também vêm em caráter protetório. E ao contrário do que muita gente pensa, a vida pobre, curiosamente, é uma grande proteção para muitos deles. Foi assim para Chico, foi assim também para Madre Teresa. Embora a pobreza, as dificuldades vivenciadas, a sua vocação religiosa era tão forte, era tão intensa, meus amigos, que quando com 18 anos ela já tinha convencido os pais de que queria ser freira, queria ser irmã de caridade, ela queria entrar para a ordem, ela queria vibrar, e ela era fã das irmãs da ordem de Loreto, tanto que ela foi para Dublin, passou um tempo na Irlanda, onde ela, exatamente nesse período, começa a adentrar a ordem, e em 1931 ela oficializa os seus votos. É o momento que oficialmente Agnes deixa de existir e Teresa aparece. Já te ocorreu uma curiosidade muito interessante? Mais ou menos nessa época, veja, 1910 para 1931, quantos anos?
Quem se lembra o que aconteceu com os 21 anos de Chico Xavier? A publicação de Parnaso de Além Túmulo, uma obra monumental que chocou o Brasil. Como é que um semi-analfabeto do interior de Minas Gerais era capaz de trazer mais de 80 poemas com estilos completamente diferentes, de espíritos conhecidos, recém, abre aspas, mortos, com um nível de fidelidade absoluta que os próprios especialistas na época da Academia Brasileira de Letras não conseguiram identificar que eram falsos. Parece que o mundo espiritual, ele brinca conosco nessas coincidências, que com certeza não são coincidências. Um gigante da alma num ponto seguia sua caminhada aqui no hemisfério sul. A outra gigante da alma num ponto trabalharia sua estruturação, inicialmente pela Europa e depois chamando a atenção do mundo. A partir desse instante, a jovem Teresa fica um tempo ainda na cidade de Dublin e não demora muito para que ela pudesse mergulhar na Índia, em Darjeeling, com o objetivo de frequentar exatamente o local que haveria de ser sua casa durante um tempo. Mas antes de chegar lá, ela vive essa experiência e vai parar em Calcutá. Calcutá é uma mega cidade indiana, para quem não conhece, uma metrópole, quase 15 milhões de habitantes, é muito grande, muito grande. E ainda hoje, infelizmente, é uma pobreza muito grande. Você imagina na época de Madre Teresa. Então ela vivia exatamente na ordem da congregação de Loreto. E ela, assim que vai para Calcutá, se torna professora de História e Geografia. Tá vendo, Dudu? É professor de Geografia, que chique. Ela era professora de História e Geografia, amava lecionar. Depois de um tempo ela se torna diretora da escola. E ela tinha tudo, gente, para ser uma irmã de caridade maravilhosa, como tantas outras o são, seguindo a sua vida religiosa, ajudando os pobres, educando com amor e carinho, com desvelo. E a vida dela transcorria como, digamos assim, como a de uma outra madre comum, se não fosse por um evento acontecido no ano de 1946. Esse ano foi fundamental para a vida de Madre Teresa de Calcutá e para a vida de muitos de nós. Nós não teríamos a Madre Teresa que conhecemos e não estaríamos aqui falando dela se não fosse por esse acontecimento no ano de 46. As madres, elas tinham o hábito de, uma vez por ano, de sair de trem, rasgando a Índia, que é muito grande, é gigantesco, é um país com dimensões continentais, para ir em direção à beira do Himalaia para trabalhar em retiros espirituais. Elas se retiravam, faziam retiros. Em uma dessas viagens, algo estranho aconteceu. Teresa, que era muito disciplinada, ela tem algumas visões, ela tem sonhos, ela tem uma coisa estranha, ela tem o que carinhosamente nós gostamos de chamar de o chamado. O chamado vem a Teresa de uma forma que ela não podia evitar. Ela gostava de dar aula, ela se sentia feliz sendo diretora da ordem, ela adorava cuidar do convento, isso era um fato, mas o que ela queria mesmo era lidar com a miséria humana. Quando ela faz essa viagem, ela vê durante a viagem, ela narraria isso diversas vezes, pessoas doentes, algumas mortas pelo meio do caminho, o coração dela se condói. E ela não consegue mais simplesmente fechar os olhos para aquilo tudo. O desejo dela era estar nas ruas, abraçando os filhos que não tinham mães, consolando aquelas pessoas pobres que não tinham ninguém mais para poder consolá-las, dando coragem para os mendigos, falando de Jesus para eles. Era uma força estranha que eclodia dentro dela, que ela não conseguia mais suportar. Porque se você parar para poder pensar bem, vamos tentar nos colocar no lugar de madre. Na época, ela fazia parte de uma ordem religiosa ortodoxa, ligada ao Vaticano. Ela não podia simplesmente falar, olha, eu quero sair, vou fazer outra coisa. Não, não é assim que funciona. Tanto que ela vai até a Madre Superior, ela compartilha esse desejo dela de sair dos muros do convento, de cuidar dos pobres que estavam do lado de fora, e ela é aconselhada pela Madre a esperar um pouquinho. Minha filha, espere um pouco mais. Se você esperar um pouco mais, e esse desejo permanecer, eu prometo que eu mesmo vou interceder junto ao Papa, para que ele abençoe o que você me pede. E assim aconteceu. Porque, meus amigos,
quando os gigantes da alma começam a despertar, assim como o potencial da semente começa a se transformar na árvore gigante que ela nasceu para ser, como uma flor maravilhosa quando começa a ter o seu esplendor, quando o gigante da alma deixa de passar de maneira desapercebida e começa a mostrar o que veio nessa encarnação, ninguém segura, porque o interesse é de Deus. Entendamos que quando nós trabalhamos para Deus, nenhum ser humano na face da terra é capaz de deter aqueles que trabalham para Deus.